E vamos à palavra e à nova série que tem a ver com quem Ele é. Jesus é o nosso... É o nosso? Jesus é o nosso Salvador. O nome da nova série é Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Ele é o nosso Salvador. Então, é maravilhoso saber que eu e você só estamos aqui por causa dele. A gente tem que lembrar isso o tempo todo na nossa vida, né? Isso aqui não é apenas uma decisão que a gente teve de vir. Há uma condição de nós estarmos aqui. E essa condição só foi possível porque Ele é o nosso Salvador. Amém, queridos? E em cima disso, quero falar sobre Jesus. Ele é o nosso Salvador. Eu acredito que, obviamente, que há muitos atributos de Deus para a nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecendo a Deus nos seus diversos atributos. É igual quando você assume o compromisso de casar com essa pessoa, né, que você hoje é casado. Aqueles que não são, namoram, enfim, aqueles que vão casar em nome de Jesus, recebam essa profecia na tua vida. Amém, irmãos? Cadê os... Amém, queridos? Glória a Deus. Agora eu senti fé. Então, você assume um compromisso, você não conhece tudo dessa pessoa, mas você vai se relacionando e você vai conhecendo à medida que você permite, né? Em vários cenários, em vários momentos, em várias áreas da vida, você vai construindo intimidade. Uma coisa que eu aprendi, queridos, isso tem sido, para mim, assim, uma chave poderosa. Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, a graça é aquilo que nós recebemos do Senhor. O que é a graça? É um favor merecido. Eu merecia estar aqui hoje pregando? Exatamente, essa pessoa não merecia. Você merecia estar aí sentada? Nós não merecíamos estar aqui. Mas isso é graça de Deus. Nós merecíamos, estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus, ele mudou isso. Ele mudou esse rumo de desgraça da nossa vida e nos deu a graça. Agora é maravilhoso, porque agora você vai experimentar o Salvador em vários níveis na tua vida. Porque é graça aquilo que a gente recebe, mas intimidade é aquilo que a gente constrói. Então eu creio que Deus está nos chamando aqui, porque nós vamos conhecer aqui esse primeiro atributo de Deus na nossa vida, que é nos resgatar, né? Nos resgatar de nós mesmos, né? Do pecado. Então, quero que você anote aí, Isaías capítulo 45, versículo 21. A palavra de Deus nos mostra lá, porventura não sou eu o Senhor, o que ele está dizendo para nós? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Isso é tão tremendo, queridos. Nós estamos vendo aqui o profeta Isaías 600 anos antes de Cristo vir. Ele está anunciando, ele está profetizando sobre Cristo, né? Ele está profetizando sobre o próprio Cristo. Você olha para o livro de Isaías e você vai vendo ali praticamente como ele é um livro tão profético que ele é como um protótipo da própria Bíblia, né? São 66 capítulos, a Bíblia com 66 livros. E ali, cada capítulo, ele vai revelando e apontando para o Messias. Ele vai apontando para aquele que havia de vir, né? 600 anos antes, aqui ele apontando sobre quem ele é para nós, para a humanidade. Então, assim, realmente o projeto de Deus foi nos manter próximos dele, ter relacionamento com ele. E com isso nós vivemos numa humanidade que, por causa do pecado, né, se afastou de Deus por meio de um homem, né? Adão e Eva, quando pecaram, o pecado entrou no mundo, nos afastamos de Deus. E com isso nós fomos separados da glória de Deus. Por isso Cristo, ele é a resposta de Deus para nos trazer de volta para o plano original de Deus de estarmos para sempre com ele. E é por isso que Isaías ele está dizendo, olha, Deus justo e salvador, não há outro que teria esta condição de trazer a humanidade para o seu plano original, de trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, irmãos. Então não haveria outro senão Jesus, o Cristo. Ele veio para ser o nosso Salvador. E com isso nós entendemos que as pessoas, elas criam ídolos para si, né? Mas porém nenhum deles pode salvar.
Eclesiastes nos aponta bem isso, que o ser humano ele nasceu, Deus colocou dentro de cada um de nós o desejo em cultivar, em cultuar a Deus. Só que muitas pessoas, por causa do pecado, elas foram enganadas. Elas foram criando ídolos. O ser humano tem a necessidade de adorar algo, alguém. E com isso, muitas pessoas foram encontrando em outros ídolos. Né? E ídolo não é somente deuses, quando eu digo de outras religiões. Estou dizendo ídolos é tudo aquilo que está entre eu e Deus. É aquilo que está na minha frente como prioridade. Primeiro, há pessoas que transformam a sua vida num ídolo, numa pessoa, né? Até mesmo num relacionamento, no dinheiro, na matéria, na fama, no poder. Sim ou não, irmãos? Então as pessoas elas vão cultivando ídolos. E elas cultivam ídolos, muitos deles, com a necessidade de alguma forma serem dignos. Muitos estão ali para receberem dignidade. Muitas pessoas estão cultivando ídolos, mas de alguma forma como uma resposta de perguntas que a sua alma estão fazendo. Buscando um salvador para si. Né? Buscando ali algum tipo de propósito para a sua existência. Né? Então, muitos estão cultivando ídolos, mas não há outro nome, não há outro lugar, não há outra pessoa que possa salvar-nos de todos esses ídolos que um dia eu e você até mesmo cultivamos no nosso coração, que não seja por Jesus Cristo. Ele realmente é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, inclusive, de toda essa idolatria da nossa vida, da nossa alma. Amém, queridos? Você se alegra por isso nessa noite? Somente o Senhor pode perdoar pecados. Queridos, olha que poder que existe nisso. Quem é que nos dá essa capacidade de perdoar o pecado? Desviar a rota de alguém para o lugar eterno, de um lago de fogo, que é o inferno, né? De uma condenação eterna. Quem é que tem essa capacidade de mudar destinos? Somente um Salvador poderia fazer isso. Nós não temos capacidade intelectual por isso. Nós não temos nenhum tipo de poder, né, em nós, sobrenatural, por nós mesmos. Mas nós cremos e nós encontramos isso em Jesus. Isaías já estava profetizando isso. Aquele que de fato, né, quando ele olha para a palavra, ele está dizendo, ele realmente levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Foi na cruz. A cruz é o nosso significado. Foi pela cruz que toda inimizade ela foi desfeita e nós podemos estar aqui. Por causa da cruz, hoje nós somos convidados a um grande banquete. Nós podemos cear porque nós cremos que Jesus, ele desfez toda essa condenação. Amém, queridos? Nós estamos olhando aqui para João 4 e nós podemos continuar vendo aqui alguns testemunhos de pessoas que o encontraram ao longo da Bíblia. Então, os testemunhos de quem o encontrou diz, né, como nós estamos olhando aqui a palavra de Deus dizendo que encontro incrível, né, daquela mulher que encontrou Jesus, aquele poço. E nós estamos vendo aqui essas pessoas que elas conhecem a Jesus, elas vão dizer, né, como esse texto aqui, é o que eu estou profetizando na nossa vida nessa noite. João 4,42 diz assim, disseram a mulher que encontrou Cristo, que teve a sua vida transformada. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu quero profetizar algo na tua vida nessa noite. Olha, todo o investimento que você está fazendo de revelar o teu Salvador para alguém não será em vão. Todo o investimento que nós estamos tendo de oração, de pagar um preço, de nós convidarmos pessoas. Talvez você convidou pessoas diversas vezes que ainda não está sentado com você nessas cadeiras. Mas o Senhor está dizendo, não desista, persista.
Porque todo investimento, sabe, a nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, as ações que nós fazemos coletivas, as ações das células, os impactos que nós fazemos pelos ministérios, tudo isso tem um propósito, meus irmãos. E esta profecia de João 4,42, como esta mulher, olha, nada vai se comparar quando nós um dia, assim como você já fez também, mas essas pessoas um dia elas vão dizer: muito obrigado por aquele convite que você estendeu a mim. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado porque você não desistiu de mim. Porque um dia eu ouvi quem era Jesus através dos seus lábios. Mas hoje os meus olhos pela fé o conheceram. Não é tremendo isso, irmãos? Quantos podem testemunhar isso da sua vida mesmo? Você lembra de alguém que um dia foi isso para a tua vida? Ponte, né? E te convidou. Então, da mesma forma, nós podemos investir isso na nossa vida. Eu lembro de algumas pessoas que eu e a Gabi investimos. Não vou contar aqui uns testemunhos pelo tempo, mas alguns até disseram para mim depois, falando assim: quando você me convidava, eu fechava a porta da minha casa e falava assim: eu que não vou trocar aqui minha programação, minha série, para ir na igreja. Porque, de fato, elas não tinham ainda a revelação de quem era Jesus. Elas ouviam sobre Jesus. Existe uma grande diferença entre você ouvir a história de Jesus e você ter um encontro pessoal com Jesus da história. Você ter uma experiência poderosa e profunda com esse Jesus da história. E eu creio que é isso que o Senhor está nos chamando como igreja. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que, da mesma forma como esses homens e mulheres admirados pela presença do Salvador, eles estão dizendo: o Salvador pisou aqui nesse lugar. O Salvador está aqui entre nós nessa noite. É este Salvador que nos resgatou do império, de um império, irmãos. Imagina um império cheio de fortalezas, cheio de hierarquias, certo? Das trevas. Ele nos resgatou deste lugar de escravidão, de prisão, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Para um lugar de liberdade. Fala assim: eu sou livre. Eu sou livre. Agora você vai dizer assim: e eu sou preso. Ah, fala, meu irmão, com fé. Mas você não está entendendo nada, né? O pastor está falando uma heresia aí. Fala assim: eu sou preso. Amém. Fala assim: eu sou livre. Fala assim: do poder do pecado. Mas eu sou preso às cordas de amor de Jesus. Porque ninguém que é livre deixa de ser preso. Amém. Você não foi liberto de Jesus, você foi liberto por Jesus do pecado, mas essa liberdade que Ele te chamou, te prendeu diretamente, eternamente com Ele. Nós somos sim, seus servos para sempre, nós somos aqueles que o amam e por isso nós estamos aqui. Amamos obedecer a sua palavra, é por isso que Ele é nosso Salvador, amém, queridos? E nós vamos encontrando isso ao longo da palavra de Deus, aonde nós estamos vendo aqui também em 1 João 4,14. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar, né? Para ser o Salvador do mundo. Então nós estamos vendo aqui a sua palavra, o testemunho, né? O relato de João. João, quando ele está dizendo, né? Seus discípulos dizendo sobre todas as pressões. Fala, você vai passar por muitas pressões. Nós estamos entendendo, queridos, que de fato viver, né, com este Salvador não nos priva de passar por desertos da nossa vida, por pressões que muitas vezes nós vamos experimentar. Mas a diferença é que hoje nós não estamos mais escravo dessas emoções, não estamos mais escravo dessas situações que nós podemos passar. Nós temos uma decisão a fazer. Diante de todas as coisas, nós temos que entender que nós somos mais do que vencedores. Já não há nenhuma condenação. Se você está em Cristo, nada pode te parar, nada pode te condenar, nada pode te apontar. Se porventura você percebeu que você teve uma falha ali, um erro, e a gente está aqui mesmo sendo aperfeiçoado, não estamos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos em aperfeiçoamento. Se você está em Cristo, se Jesus é o seu Salvador e você tem essa convicção,
Obviamente que mesmo quando você erra, a capacidade que nós temos de nos arrepender hoje é muito diferente e muito mais rápida. Por quê? Porque ele nos aceitou. Ele nos ama primeiro. Amém, queridos? Isso é diferente. Então, por isso que nós precisamos entender que nós temos um Salvador. E a partir disso, eu creio, queridos, que eu quero que você anote aí Gálatas 3. Nós estamos olhando para a palavra e a gente também está vendo um povo aqui. Os judeus que eles tinham se convertido a Jesus naquela época, ainda aquele povo, né, como o pastor Fernando nos lembrou aqui, há um povo que não era chamado de cristãos. Hoje sim, né? Hoje se atualiza, somos cristãos, mas naquela época não eram chamados de cristãos, mas eram judeus que tinham se convertido já a Jesus. Mas eles mantinham ainda algumas práticas da lei, né? Mesmo se convertendo já a Jesus. Depois, graça. Então, algumas coisas que Jesus precisou também ajudar aqui em Gálatas, eles para corrigir, né, algumas visões erradas, distorcidas, né? Mesmo eles conhecendo a Jesus, mas usando algumas práticas da lei. Então Jesus falou: preciso corrigir algumas rotas aqui, preciso corrigir a parte como vocês enxergam aqui. Então nós precisamos entender o seguinte, queridos, Deus ele se revelou. Nós olhamos até para a cultura do Oriente e nós vamos vendo que a forma como Deus se revela progressivamente, né? Deus ele se revela, por exemplo, por meio da sua criação lá no princípio. Então ele fez todas as coisas, ele criou. Agora a forma como ele se revela por meio de Cristo Jesus, né? Onde ele também tem levantado nós, homens e mulheres assim, para sermos instrumentos dele, para sermos o canal dele para a sua glória. E quando nós olhamos para essas práticas, nós estamos vendo, por exemplo, muitos desses povos do Oriente, eles se relacionam com este atributo de Deus. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso, sim ou não? Nós olhamos para o Brasil, nós vemos em algumas culturas, falamos, Deus é amor, e ele é amor. Diga assim, Deus é amor. Mas o próprio Deus que é amor também, ele é o Deus justiça. Sabe por que ele é justiça, irmãos? Porque nele não há erro, nele não há pecado. Nosso Deus, ele é santo. E a cultura deste povo do Oriente, de uma forma tão assim, eu digo rígida, mas é de entender. A forma como Deus se revelou ao longo da história, muitas vezes até alguns povos que foram exterminados, foi por meio de um ensino. Deus está dizendo assim, eu sou um Deus que ama essa humanidade porque eu criei vocês para mim. Só que eu me revelo também porque eu sou santo. E aqueles que me conhecem também serão santificados. Não serão inerrantes, mas nós estamos em santificação. Nós estamos agora vivendo como ignorantes. Amém, queridos? Nós somos responsáveis. E a gente cultivar aquilo que nós recebemos da nossa salvação. Amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação. Porque é dessa forma como nós precisamos honrar o Senhor. Por exemplo, pela analogia que nós até vimos hoje pela manhã e foi tão tremendo, quando Deus ele está falando aqui com Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 8, ele fala assim, prevendo a Escritura, que Deus justificaria pela fé os gentios, né? Os gentios que são os povos distantes de Deus, anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. Por meio de vocês, ele diz para Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoadas juntamente com Abraão, homem de fé. Então, quando ele recebe esta promessa, nós estamos vendo aqui, por exemplo, a promessa de algo que seria completamente inalcançável pela própria capacidade humana. Não haveria possibilidade de recebermos essa promessa debaixo apenas de um desejo humano ou da nossa capacidade, do nosso poder. Então, foi até interessante a analogia que o pastor Fernando usou hoje pela manhã, né, quando nós estamos olhando, por exemplo, mais ou menos como Deus ele trata o pecado com rigor máximo. Deus ele não quer que a gente flerte com o pecado. Deus não quer que a gente fique administrando mais pecados da nossa vida, uma vez que nós experimentamos Jesus como Salvador da nossa vida. Nós não podemos mais ficar flertando com o pecado. Nós não podemos mais ficar cultivando mais o pecado dentro das nossas vidas. E é mais ou menos assim, a salvação é algo tão assim, poderoso diante de Deus, que era
era incapaz de nós alcançarmos isso apenas pelos nossos méritos ou capacidade. Então é mais ou menos isso, é como se mais ou menos falasse assim, eu preciso de alguém que pudesse fazer aqui 1 milhão de flexões no meu lugar. 1 milhão. Quem consegue fazer aqui 1 milhão de flexões? Tá bom, beleza. 100 mil flexões. Gente, eu estou dando um dado bem abaixo de 1 milhão. 10 mil, né? 100. Olha, já tem gente que vai levantar a mão daqui a pouco. Tá, eu não vou chegar mais. Uma galera aqui que vai... Mas imagina, era algo incapaz de acontecer. Você fazer 1 milhão, ainda mais que você vai desenvolver, falar assim, puxa, tá bom, eu consegui fazer 100 ou 500 flexões. Fala, cara, 500 flexões? Incrível. 500 flexões já é uma coisa muito, né, top. Mas perto de 1 milhão, o que significa? O que significa, irmãos? Absolutamente nada. E de fato foi isso que é a salvação para nós. A salvação é exatamente isso. Nós não tínhamos a capacidade de fazer isso. Não temos qualquer tipo de possibilidade por nós mesmos. E algumas pessoas às vezes pensam que desenvolver a salvação ou receber o evangelho, né, o Jesus como Salvador, é você tendo que fazer as flexões todos os dias. Mas sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele está dizendo para você que o evangelho não é você tentar fazer as flexões da sua forma, mas é Jesus falou assim, alguém ia precisar fazer isso no meu e no seu lugar, porque nós não éramos capazes de fazer esse tanto de flexões. Então Jesus, ele chegou para mim, para você e falou assim, eu vou pegar a humanidade e vou colocar ela no ombro. Vocês vão fazer flexões, mas vocês vão fazer no meu ombro, que só eu tenho a capacidade de poder chegar a esse lugar. Amém, queridos? E eu vejo que a salvação é isso, ele ser o Salvador é isso, o Evangelho é isso. Não é você querer fazer as flexões do lado de Jesus, tentando chegar ao mesmo número ou desempenho de Jesus. Não, eu vou ter que ser como Jesus, então eu tenho que fazer muita flexão como ele faz. Não é isso, irmãos. O Evangelho é você morrer para o seu eu, é você morrer para as suas vontades, é você falar assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então não é eu tentando fazer na minha força, na minha capacidade, mas eu estar nos ombros de Jesus. Eu digo, Jesus, governa a minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor das minhas emoções. Amém, queridos? É exatamente este Salvador. Ele está dizendo para nós que todo o poder do pecado foi destruído, aniquilado na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. O Evangelho, sabe, que ele nos apresentou, que hoje você encontrou nele, é nós pararmos de achar que nós podemos fazer as coisas sozinhos, do nosso jeito, na nossa capacidade. Imitar Jesus não é tentar fazer as coisas segundo o nosso poder, não, queridos. Mas é de fato nós estarmos dependentes dele. Nós entendermos que é ele que vai se revelar através de mim e de você. Que é ele que quer se manifestar em nós e através de nós. E eu creio que nessa noite nós temos essa decisão a fazer diante do Salvador. É dizer, Senhor, jamais eu vou conseguir fazer na minha vida ou desenvolver a minha salvação na força do meu braço. Primeiramente, Senhor, eu quero que o Senhor derrube do meu coração todos os falsos deuses. Se tiver alguma idolatria, que o Senhor possa, em nome de Jesus, aniquilar isso na minha vida. Sabe, se tiver alguma coisa que esteja roubando o trono de Deus na nossa vida, nós precisamos pedir a Ele. Porque só existe um Salvador. O trono só pertence a um. Não existe outros tronos. E nós não podemos carregar outros tronos dentro de nós. E nessa noite nós precisamos entronizar Jesus no mais alto lugar. Porque só Ele poderia fazer algo que para nós seria incabível como humanidade, irmãos. Ele é o nosso Salvador. O próprio Jesus, Ele disse diante da cruz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Estamos vendo que Ele pagou um alto preço. Se para Jesus, sendo Deus,
100% homem que ele sofreu e sentiu o que nós sentimos como seres humanos. 100%. Ele não foi 50% Deus, 50% homem. Ele foi 100% Deus, 100% homem. E por causa disso, ele levou sobre si tantas dores, ao ponto de ele orar ao Pai, dizendo, se possível, Pai. Né? E de fato, nós cremos que ele fez isso por amor. Então eu creio que o Senhor está nos chamando nessa noite para nós vivermos isso com ele. Ele está dizendo aqui nos próximos versículos, já os que são pela prática da lei, olha o que ele está dizendo, estão pela lei, estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Agora ele fala, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ele está dizendo, pois o justo... Vamos falar bem forte? Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. É pela fé que nós estamos aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Então ele substituiu o que eu falei das flexões. Ele disse, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Aqueles que estavam excluídos. Aqueles que estavam longe. Quem são esses gentios aqui que foram alcançados por Cristo? Quem são esses gentios que foram alcançados por esse Salvador? Chegasse até nós essa bênção. E com isso recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então a bênção para Abraão é a bênção para a tua casa. A promessa que Abraão recebeu chegou até os gentios. Eu e você um dia que estávamos longe. Mas hoje nós recebemos Jesus como Salvador. E a bênção que está sobre Abraão está sobre a minha e sobre a tua vida. A promessa que alcançou Abraão está sobre a nossa casa. Sobre a nossa vida. Sobre os nossos filhos, meu irmão. Você pode dar glória a Deus bem forte aí? Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 7, versículo 25, para nós orarmos aqui. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Vamos falar com bastante ênfase. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Não existe meia salvação para quem está em Cristo. Existe salvação completa e plena para quem está em Cristo. Definitivamente Jesus ele fez por meio de um ato. Obviamente que ele nos ama tanto que ele faria tudo novamente. Durante muito tempo, eu fiquei ouvindo uma canção, como se Jesus estivesse ouvindo para mim. Fui muito ministrado durante uma época na minha vida. Ele falou assim, eu faria tudo de novo, porque eu amo você. Mas definitivamente, já foi totalmente suficiente. Esta salvação já nos alcançou. Então ele fez isso, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Fala assim, é por isso que você está aqui, meu irmão. E é por causa disso que nós estamos entendendo que com ele tudo fica leve. Tudo fica leve. O que essa palavra tem a ver conosco é que ele está nos convidando hoje. Deus está convidando eu e você. Há dias da nossa vida que nós estamos levantando pelas manhãs como se fosse aquela semana cinzenta, sem perspectiva, sem brilho, sem cor. Alguém já levantou numa semana assim ou não? Quem já levantou assim? Ah, tá. Mas nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus. Que aquilo que nos garantiu no versículo que eu li agora anteriormente, foi definitivo o que ele fez. Então definitivamente nós somos dele. E definitivamente você vai levantar numa manhã cinzenta e você vai dizer, Senhor, apesar desta manhã cinzenta, sem cor, sem brilho, apesar de notícias que talvez eu não estava esperando, eu sou teu. E ele está me chamando mais uma vez. Que se eu estiver cansado e sobrecarregado, há um convite de Deus para mim e para você nessa noite. E ele está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus está nos convidando todos os dias. Porque Ele sabe que as flexões que a gente faz na nossa vida, elas são cansativas, irmão. E se a gente quer desenvolver salvação, o evangelho no nosso braço, a gente vai achar que as coisas estão pesadas. Mas se a gente subir nos ombros de Jesus, nós vamos ver a nossa vida entrando num ritmo diferente. Vamos viver uma vibe diferente. Porque de fato dentro de nós há alegria. Essa alegria que o salmista, lá no Salmo 51, versículo 12, ele diz, no versículo 11 e 12, ele diz: eu quero que o Senhor restaure a alegria da salvação. A alegria na salvação, irmão. Lembra quando você passou pelas águas? Lembra quando você disse: Senhor, eu quero andar contigo? Você lembra disso? Você passou por estações depois difíceis na tua vida, depois desse dia? Mas Ele está dizendo: vamos juntos nos alegrar com a alegria da salvação. Porque para o lugar onde nós estávamos e Ele nos tirou e para onde nós estamos indo, tudo é festa. Tudo é festa. Tudo é digno de nós estarmos hoje com as nossas mãos gratas ao Senhor, por Ele ser o nosso Salvador. O que está dizendo esse versículo? Ele tem a ver com isso aqui. Ele está dizendo que qualquer coisa longe dele é totalmente desgastante. É cansativo. A gente se cansa num corpo que não está glorificado. Sim ou não, irmão? Seu corpo precisa de repouso. Agora imagina, sem Jesus, o que acontece com a nossa alma, que foi deformada pelo pecado, que precisa todos os dias de regeneração, uma nova genética, um novo DNA, né? A natureza de Deus e não nós. Então imagina, queridos, Ele está nos convidando e fala assim: olha, só venha. Por que você demora tanto? Só existe duas coisas aqui, irmãos, para nós. O cansaço, tudo é intrínseco da nossa vida humana. O desgaste. Agora uma coisa é certa. Aqueles que estão atendendo o convite estão vindo. E aqueles que estão esperando. Jesus está chamando eu e você nessa noite, falando: venham. Vocês encontram descanso no Senhor. E não estou falando de descanso para a eternidade. Estou falando do descanso para essa terra. Você vai viver uma vida abundante aqui. Super abundante aqui, irmão. Você vai ver esse fardo na tua vida se tornando leve, porque é isso que Ele está profetizando sobre a nossa vida. Seu jugo é suave. Então por isso que, se Jesus ele estiver nas nossas decisões, irmão, pode ter certeza disso. A diferença é se Ele está nos nossos negócios, se Ele está nas nossas orações, se Jesus está naquilo que nós entendemos que é mais importante, se Jesus está nos nossos casamentos, se Jesus está na criação dos nossos filhos, se Jesus está, sabe, nos nossos planos. Ele não pode ser um adereço, como se fosse uma decoração da nossa casa. Ele não pode ser um adendo, ele não pode ser mais uma. Não, ele não pode ser mais uma prioridade, ele deve ser o tudo na nossa vida. É a partir dele que todas as outras coisas vão ornar na nossa história. É a partir de Jesus que você vai tomar as maiores e melhores decisões da tua vida. É com Ele que agora você vai sonhar os melhores sonhos que Ele tem preparado para você. É com Ele que Ele vai transformar e tornar o seu ano de 2025 o ano mais lindo e extraordinário da tua vida e frutífero. A questão não é sobre o tempo e estações que nós vivemos. Se o governo está mal ou não está mal, se mudou, até quando vai ficar esse governo e quando vai mudar o outro. Lógico que nós precisamos desenvolver nosso papel como cidadãos, mas não é sobre as estações, não é sobre situações, é sobre Jesus. Se nós estamos com Jesus, nós estamos seguros. E se Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. Nós já temos tudo. Algumas pessoas, eu me admiro que a gente usa essa expressão popular quando algumas pessoas falam assim: meu Deus, os médicos falaram que não tem mais solução, só Jesus mesmo na causa. Fala, então já está tudo bem. Devia ser sempre na nossa mente, na nossa fé. Se é só Jesus, é desde o princípio, não é só agora porque não tem solução. Jesus deve ser o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Salvador. Com Ele, tudo tem um plano e tudo tem um propósito. Você não estará desamparado na tua vida jamais, se Jesus está neste lugar, nos seus planos. Amém, queridos? Esse é um modelo saudável para a nossa vida e eu queria orar por isso. Onde Jesus está, tudo pode acontecer. Jesus, o pastor Fernando nos lembrou, Jesus, ele desceu ao inferno. Talvez o inferno teve os seus melhores dias.
Porque de fato a questão é se Jesus está lá. O céu não é o céu tão lindo porque o céu é bonito, é a suposição de ouro. Você pode pisar na rua de ouro, mas ouro, para nossa revelação espiritual, para o nosso corpo espiritual, o que é ouro, irmão? Ouro é o que a gente valoriza aqui na terra. Mas olha para a eternidade. Vê se os anjos estão se importando com o chão de ouro. Os anjos só estão olhando para ele. A questão é se Jesus está. O céu só é o céu porque Jesus está naquele lugar. E é por isso que nós precisamos entender. O céu pode estar aqui. Um pedacinho dele está dentro da tua casa. Fala assim, um pedacinho do céu está dentro de mim. Um pedacinho do céu está dentro da minha casa. Um pedacinho do céu está nascendo e ele vai com você amanhã para o seu trabalho. Jesus está aqui nesse lugar, amém, queridos? O Salvador nasceu e Cristo está sendo gerado em nós. Isso é maravilhoso. Duas coisas que nós aprendemos, isso vai causar na tua vida. Duas coisas. Felicidade e urgência. Quando Jesus nasce em nós, duas coisas vão acontecer em nós. Uma grande felicidade e um grande senso de urgência. Senso de urgência do quê? De arrumar essa casa. De arrumar as coisas que estão fora do lugar. Jesus está aqui agora. Ele está arrumando as coisas como deveriam ser desde o início. Ele vai colocar tudo no lugar, irmão. Não fique impactado. Ai, meu Deus, agora eu estou com Jesus. Parece que agora eu olho para a minha vida, tem um monte de coisa de perna pro ar. Olha Jesus revelando aqui, ó. Amém? Graças a Deus, ninguém está aqui assim, né? Se está assim, irmão, entenda. Há uma luz que foi acendida na tua casa e hoje você está vendo ela. Mas Jesus, se Ele está na casa, tudo vai ficar bem. Tudo vai entrar no eixo, tudo vai ser organizado, tudo vai para o lugar, tudo vai para o propósito que deveria estar desde o início. E com isso nós entendemos, isso é senso de urgência. Falar, Senhor, derruba dentro de mim, no nome de Jesus, ídolos, outros altares, essa noite para nós orarmos isso. Senhor, eu quero atender o teu convite, eu quero ir. Se eu estou cansado, eu vou até o Senhor. Vamos orar nessa noite? Eu quero que você fique em pé comigo enquanto os ministros vão subindo aqui. Quero que você feche os seus olhos e você fale isso pela fé. Olhe para dentro do teu espírito hoje, do teu coração, se você pode fazer isso de uma forma imaginária, né? Olha para dentro e você fala assim: o perfeito está me moldando. Então assim, nós não somos perfeitos, mas o perfeito está me moldando. Se você olhar para a tua vida como uma casa, entenda, tua casa está ficando melhor. Tua casa vai ser ornada de um brilho novo nessa noite. Vai ter um novo adereço naquele lugar, porque Jesus está colocando cor na tua vida. Jesus, Ele está organizando aquilo que estava bagunçado. Jesus, Ele vai arrancar aquilo que você não precisa mais carregar na tua vida. Jesus tira todo o fardo da tua vida. Então o perfeito, fala assim bem forte, o perfeito está me moldando. Amém, queridos? Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Venham a mim, vocês que estão cansados. Você que hoje quer fazer essa decisão na tua vida, de entregar o teu coração completamente a este Salvador. Somente Ele pode transformar o destino da nossa vida. Somente Ele pode acalmar as agitações da nossa alma. Somente Ele pode trazer leveza ao nosso caminhar aqui na terra, irmãos. Somente Ele pode trazer a paz que o mundo não pode dar. Então, se você quer hoje entregar o teu coração completamente a este Salvador e você quer fazer essa oração dizendo: eu vou até o Senhor. Se eu estou cansado, sobrecarregado, Ele está me dando alívio nessa noite. Se você deseja, faça um sinalzinho com a sua mão. Levanta a sua mão onde você está. No nome de Jesus. Glória a Deus. Faça um sinalzinho. Todos nós podemos fechar os nossos olhos. Você que deseja fazer essa oração, levanta a sua mão. Você que está com a sua mão levantada. Isso. Eu queria pedir para você um minutinho. Você pode dar um passinho aqui à frente? Dá um passo aqui agora. Essa é a melhor decisão que você pode fazer na tua vida. Se você deseja fazer essa oração, dê um passo de fé até aqui à frente agora. No nome de Jesus. Esse é um ato para aqueles que de fato reconhecem Jesus como Salvador da tua vida. Amém? Você que levantou, pode vir bem aqui à frente, mais aqui à frente. Isso, glória a Deus.
Se tiver mais pessoas nessa noite que levantaram as suas mãos e desejam fazer essa oração, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Não perca esta oportunidade de hoje você ver a tua vida hoje. Há novos destinos que Ele quer hoje te apresentar nessa noite. Jesus, Ele não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Ele quer fazer um caminho onde não existe. E glória a Deus por essas mulheres que estão aqui. Mas se tiver mais pessoas, dê um passo de fé, vem aqui à frente. Quero orar por você aqui nessa noite. Quero orar com você. No nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. O Senhor, Ele quer fazer algo novo na tua história, na tua vida. No nome de Jesus. Todos nós com os olhos fechados. Nós vamos orar aqui por essas pessoas agora. Essas queridas aqui. E se você deseja fazer essa oração, ainda estou te dando essa oportunidade. Vir aqui a dar um passo de fé. Um passo de fé. Se você ainda não teve essa convicção na tua vida, então você pode fazer isso agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nossa pastora pode orar por elas aqui. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que tem escrito uma nova história para nós. Obrigado porque o escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário. E o Senhor está nos convidando nessa noite a dar um passo para a eternidade. Eu abençoo essas minhas irmãs que estão aqui. E se tiver mais algumas pessoas que estão incomodadas, mas por qualquer outro motivo não vierem, Senhor, traga a eles grande oportunidade, assim como elas estão tendo aqui, de encontrar, de serem restauradas, de receberem uma nova natureza em Cristo Jesus. Deus abençoa aqui, Pai, as suas histórias. Deus abençoa aquilo que elas estão recebendo hoje, experimentando diante do Senhor. Que a Tua graça se manifeste de uma forma abundante sobre elas. No nome de Jesus, pelo poder da Sua palavra, Deus abençoa, Pai, de toda acusação de Satanás. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim, vocês queridas aqui. Deus está escrevendo uma nova história para você. Viu? Vocês são especiais para Deus. E hoje eu creio que a eternidade de Deus está começando hoje na vida de vocês. Uma nova perspectiva. Recebam hoje paz para a alma de vocês. E os próximos passos Ele vai revelar. Cada passo que vocês vão tomar, que vocês são amadas do Senhor, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas queridas. Irmãos, queria que você que reconhece no teu lugar nós vamos tomar a ceia do Senhor, mas antes disso, que você precisa hoje, realmente, como o Senhor está nos convidando, de reconciliar o seu coração com o Senhor. Talvez você já tomou essa decisão na tua vida, mas você sabe que a tua fé ainda, ela precisa hoje, um choque de realidade, onde Deus Ele quer elevar hoje o teu amor, a tua fé por este Salvador. Você se sentiu acusado, às vezes tem algumas pessoas que falam assim: eu tomei uma atitude errada e já se sentiram condenadas. Pessoas que parecem que estão em algum momento da tua vida construindo um castelo maravilhoso. Falam assim: meu castelo tem uma janelinha, tá tudo lindo. E aí elas erraram. Elas perderam ali em algum momento o foco. Parece que aquele castelo foi desmoronado. E aí a gente abre permissão para o diabo começar a dizer assim: ó, tá vendo? O que aconteceu na tua vida é tudo um engano. É mentira. Não foi desse jeito. Uma coisa é quando nós somos filhos, ou meu filho anda comigo, e às vezes ele tem ali ele tá numa rota, e aonde ele larga da minha mão e ele quer fazer do jeito dele, ele pega um caminho perigoso. Mas aí eu ajusto, eu pego ele novamente para que ele não vá para aquele lugar. Outra coisa são filhos que não querem viver essa vida com Deus, que peguem os seus próprios atalhos, seus próprios destinos e querem fazer da sua forma. Obviamente que a gente já sabe onde isso vai dar. Mas se porventura você, como esse filho, você sentiu seus pés vacilaram, erraram,
Deus está dizendo para você assim, Ele é o teu Salvador, irmão. Se você hoje recebe o perdão de Deus nessa noite, o Senhor está dizendo, volte a andar comigo. Ande comigo. Eu quero restaurar todas as coisas dentro de você. Amém? Quantos desejam fazer essa oração? No seu lugar mesmo, levanta a sua mão onde você estiver. Se você deseja pegar essa rota, no nome de Jesus. Se você deseja hoje renovar a tua fé com o Senhor, levante bem alto a sua mão, irmão. Existe uma diferença entre você, a sua fé, ela precisa ser vista. Pode ver que Jesus não curou ninguém. Pode olhar a palavra. Ele não curou ninguém. Ele não fez nada com alguém que não se mostrou, não se revelou a ele. Ele disse assim, você quer? Então dá um passo. Você quer? Faça isso. Não existe cura para quem de fato não está em movimento. A fé, ela está sempre em movimento. Então você deseja receber essa oração? Levanta as suas mãos bem alto onde você está. Se você deseja, levanta a sua mão. Isso. Continue com as suas mãos levantadas. Vamos orar aqui uns pelos outros. Meu irmão, você que viu essas mãos levantadas aí, se você puder, toque no ombro desse irmão. Ore com ele agora. Levante as suas mãos. Continue com sua mão levantada, irmão. Ore com ele agora. Abençoe esse irmão que está do teu lado. Pastor, mas não conheço. Mas a gente é família de Deus. O sangue de Jesus nos uniu. Ore com ele agora. Seja uma bênção na vida dele. Nós oramos, ó Pai. Vamos levantar as nossas vozes agora. Levante a sua voz. Comece a orar agora. Em nome de Jesus, nós oramos por esta palavra poderosa. Nós queremos a nossa vida restaurada com o Senhor. E nós sabemos que Tu és o nosso Salvador, Pai. Que nos tirou, Pai, do pecado, do poder escravizador que o pecado um dia fez. Por isso, se de alguma forma esses filhos que estavam indo, voltando, como se não merecessem mais a salvação, ou se não estivessem totalmente plenos, Senhor, eu oro para que haja restauração hoje, renovação da fé, renovação, Pai, dos propósitos, dos planos de Deus para a vida deles, que eles recebam do Senhor, no nome de Jesus. Que eles recebam em nome de Jesus. Receba a paz do seu espírito nessa noite, meu irmão. Receba a paz do perdão de Deus. Receba a paz que só o perdão de Cristo pode fazer em você. Nós pedimos, Espírito Santo, revela Cristo para eles. Revela, Pai, o seu perdão. Revela, Pai, a sua restauração nessa noite. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Recebam do Senhor para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite.